Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Caminhando com Deus. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha só, Deus andava no jardim na viração do dia, à tardinha. Ele vinha para se encontrar com o casal, para ter comunhão com esse casal. Todos conhecem essa passagem de Adão e Eva, que o casal foi expulso do jardim por conta da desobediência. Agora, o que é bastante interessante é que, olha só, Deus andava no jardim pela viração do dia. Então, Deus que vinha para o jardim para ter comunhão com o casal, com o ser humano. Então, o que nós devemos entender aqui? Que após a queda, Deus continuou buscando esse contato com a humanidade. E aonde nós vemos isso? Vemos agora em Gênesis, ainda, agora no capítulo 5, versículo 24. Olha só. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, a sequência, né? Depois surge Enoque, depois de toda essa situação aí e tal, surge Enoque, temente a Deus, que seguia os mandamentos, que buscava comunhão com Deus em oração, e é o que nós devemos fazer, é o que Deus quer que nós façamos. Então, Enoque andou com Deus, mas agora eu entendo que esse andar não é mais aquele andar do Jardim do Éden. É um caminhar em espírito ali, em obediência aos mandamentos, e como eu disse, em oração. Então, não é o mesmo caminhar do jardim. O que nós precisamos entender é que por conta da desobediência o pecado entrou no mundo. Agora a comunhão, o caminhar com Deus, o andar com Deus é diferente do jardim. No jardim Deus descia e caminhava com o casal. Hoje nosso Deus ainda busca essa comunhão, mas agora espiritual, em espírito. Né? Então, através da oração a gente entra em comunhão, em obediência. Deus não desistiu dessa comunhão. E nós podemos ver isso um pouco mais à frente em Noé, na passagem que fala de Noé, no capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um recadinho para você que está acompanhando o nosso trabalho pelo Instagram. Dá um pulinho aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da família Coração de Adorador RP. Aquele Deus do Jardim do Éden, de Enoque, de Noé, é o mesmo Deus de hoje. E ele busca a mesma comunhão com a nossa geração, comigo, com você. E como que nós sabemos disso? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Olha só, o 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo o quê? Toda essa mudança, né? Todas as coisas se fizeram novas. Tudo provém de Deus. Provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A respeito dessa passagem, falando de reconciliação, nós vamos assistir juntos um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Vamos assistir? O meu pecado não foi imputado a mim, mas o meu pecado foi imputado em Cristo, foi colocado na conta de Cristo. Ele não tinha pecado pessoal, mas ele foi feito pecado. Ele não tinha dívida pessoal, mas ele tornou-se o nosso devedor. Ele não tinha culpa pessoal, mas tudo foi colocado sobre os seus ombros. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Não havia beleza nele. Diz a Bíblia que até o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Diz a Bíblia que o próprio Pai o desamparou na cruz quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não ampara o seu Filho, porque ali na cruz Deus estava fuzilando o seu Filho com a sua santa justiça, punindo no seu Filho, para não punir você e a mim, para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus se torna justo e ao mesmo tempo justificador daquele que crê. Deus não imputa o seu pecado a você, Deus imputa o seu pecado ao seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz. E agora Deus imputa a justiça do seu Filho a você e torna você justo diante do seu tribunal. De tal maneira que quando você crê em Jesus, Deus declara você justo. Não tem graus a justificação, não tem ninguém mais justificado do que outro. No momento em que você crê em Jesus, Deus declara você quites com a lei, quites com a justiça. E a Bíblia diz: há nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus está te chamando para viver em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu sou Alexandre Coutinho e o Café com Bíblia fica por aqui.